Durante esse período de isolamento social, nós ficamos nos perguntando se isso está funcionando ou não. Bem, para fazer essa análise, nós temos que olhar para países que estão um pouco à frente na epidemia do que nós, como por exemplo, os países da Europa. Mas antes de entendermos se o isolamento pelo qual estamos passando agora é eficaz ou não, nós temos que entender cientificamente por que o isolamento social é importante. E vamos ver a partir de dados da Europa se na prática ele está realmente funcionando. A pergunta, portanto, é esta: para que serve o isolamento? Antes de tudo, nós devemos conceituar o que significa o número básico de reprodução, que é essa sigla aqui, R0. Esse número mede basicamente o potencial de transmissão de uma nova doença, como no caso aí da Covid-19. Vamos supor que o R0 seja igual a 5. Isso quer dizer que cada caso primário gera 5 casos secundários. Quando o R é menor do que 1, os novos casos de uma doença vão diminuindo, e assim é possível eliminar da população uma infecção. Mas quando esse número é maior do que 1, isso vai aumentar progressivamente o número de casos e só decrescer após um pico, e a população ter imunidade de rebanho. Assim, alguém desprotegido ou suscetível a uma doença, uma nova infecção, ele é protegido pelo fato de seu meio estar imunizado. Assim, a chance dele entrar em contato com algum infectado é bem menor. Mas como a Covid-19 é uma doença totalmente nova, na teoria, todos os seres humanos podem ser infectados por ela, exceto aqueles que já foram infectados. Então, ainda há muitas pessoas a serem infectadas e estamos longe de uma imunidade de rebanho. Tá bom, mas você deve estar se perguntando para que serve a porcaria do isolamento. O fato de você diminuir o contato entre as pessoas e uma população, isso faz com que você diminua esse R com o decorrer do tempo. Desse modo, com o isolamento social, uma pessoa infectada tende a passar o vírus para menos pessoas do que ela poderia passar se todo mundo estivesse circulando livremente. Assim, menos pessoas seriam infectadas pelo SARS-CoV-2, mesmo que elas fossem muito suscetíveis a ele. Desse modo, acontece o que todo mundo já está falando, que é o achatamento da curva. Por mais que muitas pessoas vão se infectar, isso acontece com o decorrer do tempo, dando capacidade do sistema de saúde de tratar o maior número de pessoas possíveis de acordo com as suas condições. Um estudo do Imperial College, assinado por dezenas de cientistas especialistas na área, mostrou que em apenas 11 países europeus, esses que eu estou mostrando no mapa, até o dia 31 de março de 2020, cerca de 59 mil pessoas foram salvas devido às medidas adotadas nesses países. Eles chamam essas medidas de intervenções não farmacológicas, que são o isolamento social, como o fechamento de escolas, universidades, a proibição de eventos públicos e aglomerações. Além disso, levaram em conta o fechamento de fronteiras e o monitoramento dos infectados e as suas conexões sociais. Eles levaram vários fatores em consideração. Cada país estava em um estágio da epidemia. Eles também levaram em conta algo que nós já sabemos hoje. A estimativa de infectados, os infectados que foram reportados, não condizem com a realidade. Isso porque existem muitos casos brandos e muitos casos assintomáticos que não foram reportados, já que muitos desses países estão fazendo testes apenas em hospitais, não estão fazendo testes na comunidade. Ou seja, o número está subestimado, até porque na grande maioria dos países, a quantidade de exames que necessitam ser feitos está superando a capacidade do país de processar esses exames. Então, quando você vê um número N de infectados em um país, você pode ter noção de que esse valor é, muito provavelmente, um pouco maior, às vezes muito maior. Entretanto, o número de mortos tende a condizer mais com a realidade, apesar também dele poder estar não revelando a realidade do problema. Ainda assim, é um valor mais confiável do que o número de infectados. O R0 da Covid-19 gira em torno de 3,87 e corrobora, então, com muitas pesquisas que foram realizadas em vários países. Após as intervenções adotadas pelos 11 países, houve uma redução de cerca de 64% no valor desse R, ou seja, nessa capacidade, nessa possibilidade do vírus se transmitir entre a população. O R, então, foi para o valor de cerca de 1,43, o que é muito menor do que 3,87. Ou seja, as medidas adotadas estão sim funcionando. Elas estão diminuindo o valor do R, que é o que elas deveriam fazer. E com cálculos altamente complexos,
os especialistas chegaram então na casa de 59 mil vidas salvas até o dia 31 de março. Lógico, esse valor não é certeiro e há um intervalo aí de valores que tem alta confiabilidade. 59 mil pessoas. Isso até o dia 31. E sem contar que até o dia 31 existiam vários infectados, os quais não tinham nenhum desfecho ainda para frente. Então, esses números podem estar subestimados. Portanto, isso é muita gente. E você já deve ter entendido que se você pode, se isso é possível para você, fique em casa. Você não está salvando apenas você, mas você está evitando que outras vidas sejam perdidas. Esses valores ainda são incertos para alguns países que estão nos estágios iniciais da epidemia e que tomaram medidas um pouco antes da Itália e da Espanha, por exemplo. Mas em relação a isso, só o tempo dirá a verdade. Mas como eu disse anteriormente, se nós olharmos para a Espanha e para a Itália, nós vemos um cenário mais amplo, nós vemos mais possibilidades e mais dados. Portanto, podemos ver se as medidas funcionaram ou não, já que as tendências de morte estavam muito altas. Na Itália especificamente, até o dia 31 de março, cerca de 38 mil vidas foram salvas através das medidas que foram adotadas. E na Espanha, cerca de 16 mil vidas foram poupadas. Na França, outro país também que está aí numa crescente, cerca de 2.400 vidas foram poupadas. Lembrando que isso até o dia 31 de março. Só até o dia 31 de março. O que isso significa que esse número de vidas salvas está relacionada apenas com mudanças que foram realizadas no início de março, lá para os dias 11, 12 de março, por exemplo. Desse modo, em cerca de 2-3 semanas, nós estamos vendo resultados muito animadores. Isso significa que se nada fosse feito, com o decorrer do tempo, o valor de R não iria diminuir consideravelmente, de modo que muitas pessoas seriam infectadas de uma só vez. Aconteceria um pico, uma sobrecarga enorme do sistema de saúde e muitas vidas seriam perdidas. Em países como a Itália e a Espanha, uma boa parcela da população já foi infectada. Entretanto, eles ainda estão longe de adquirirem a imunidade de rebanho, que para o caso do SARS-CoV-2, que tem aquele R ali de cerca de 3,87, seria necessário que 50 a 75% da população fosse infectada. E com as medidas sendo adotadas, o R está diminuindo com o decorrer do tempo. Logo teremos um achatamento da curva e irá demorar um tempo até que a população em geral adquira a imunidade de rebanho. Desse modo, ainda existem várias pessoas susceptíveis à infecção e novas ondas de infecção podem surgir. Para garantirmos que isso não aconteça, testes em massa nas comunidades devem ser gerados para mapearmos quem é imunizado e quem não é, para termos melhores políticas daqui para frente. Devemos ter muita cautela antes de acabarmos ou de mitigarmos esse isolamento social. Esses dados sugerem que as medidas adotadas pelos países europeus estão, sim, dando efeito, estão funcionando. E nós não devemos desanimar aqui no Brasil, não devemos interromper o isolamento social. Não fazer nada não é uma opção. Sem fazer nada, o R continua altíssimo e muitas vidas serão perdidas. Os dados da Espanha e da Itália mostram um significativo resultado após as medidas, mesmo que eles tenham as tomado tardiamente em comparação com outros países como a Alemanha e o Reino Unido. Mas também devido a isso, houve mais casos e mais tempo de se observar as mudanças significativas nas tendências de mortes após a implementação das intervenções. Vemos aqui do lado esquerdo o gráfico da Itália e do lado direito o gráfico da Espanha. A faixa em rosa mostra nos dois países qual seria o número de mortes diários nesses países se nada fosse feito. No início de abril, por exemplo, a Espanha poderia ultrapassar as 5.000 mortes diárias e a Itália as 10.000 mortes diárias. O que estamos vendo hoje é essa faixa em azul, com mortes diárias bem menores do que seriam se nada fosse feito. Ou seja, as mudanças estão sim surtindo efeito. Além disso, esse outro gráfico mostra que as intervenções feitas diminuíram o valor do R. O valor do R, que estava aí entre 3 e 4,
foi diminuindo gradativamente assim que as medidas foram adotadas, como, por exemplo, o fechamento de escolas e universidades, os distanciamentos sociais, entre outros. Nós não podemos dizer que as medidas adotadas controlaram a epidemia nesses países. Mas, se as tendências mostradas continuarem, nós podemos sim ficar um pouco mais otimistas. Portanto, fique em casa. O estudo se limitou até o dia 31 de março. Vale enfocar isso. Com o decorrer do tempo, novas atualizações serão feitas. Eles prometeram fazer atualizações semanais e, com novos dados surgindo, essas previsões vão ficar cada vez mais assertivas e tendendo cada vez mais para a realidade. Portanto, eu vou deixar aqui embaixo o link para esses novos reports. E obviamente esse estudo tem uma série de limitações e por isso nenhum valor é assertivo. Ele está entre uma faixa que tende a corresponder muito bem com a realidade, com uma confiança muito grande. Com o tempo, inovações e mudanças comportamentais podem mudar o paradigma e as previsões. E se você não acredita em uma pesquisa muito boa, endossada por vários cientistas especialistas na área, pois bem, faça você o seu próprio estudo e refute esses cientistas. Vale lembrar que estudo se refuta com estudo, se refuta com novos dados, não se refuta com a opinião do tio do WhatsApp. Falou!